A fábrica de louça de Sacavém, fundada na década de 50 do século XIX por Manuel Joaquim Afonso, optou inicialmente por uma produção cerâmica em azul e branco, numa aproximação à tradicional faiança portuguesa, cuja produção se tentava reproduzir no âmbito industrial, por exemplo, na Real Fábrica do Rato, já desde finais do século XVIII. No entanto, devido a problemas financeiros, a fábrica muda de proprietário no início dos anos 60, ficando a cargo do inglês John Stott Howard, mais tarde declarado Barão de Sacavém por Dom Luís. Empreende-se uma mudança radical na fábrica. Adquirindo maquinaria inglesa, o Barão levou-a à categoria de uma das principais indústrias nacionais, difundindo-se a sua cerâmica por todo o país. Como exemplificador principal dessa difusão, temos um tema iconográfico, criado por Howard, que permaneceu nesta cerâmica até ao fim da sua produção em 1983. O motivo do cavalinho, também denominado de estátua. O tema mostra-nos, em primeiro plano, uma estátua equestre assente num pedestal, coberto de flores. Ao seu lado vêem-se destroços de colunas greco-romanas, conduzindo até à extremidade esquerda do prato, onde se evidencia a ruína de um monumento, que parece sugerir um templo da antiguidade clássica. No centro da composição, e num plano mais afastado, observamos uma pequena ponte atravessando um rio, e que serve de separador dos dois lados da composição. No lado direito, observamos o que parece ser uma pequena aldeia, com algumas vivendas e um edifício monumental, mas onde a vegetação, dada a distância, tapa a visão. É de notar também a representação do que parece ser um aqueduto, no lado direito do motivo, e em último plano, no rio, a presença de um barco e 3 montanhas. Devido à escala algo incomum, ficamos na dúvida se o que se faz representar no lado direito da composição será uma aldeia ou uma continuação da encenação do jardim do lado esquerdo. Mas esta dúvida é, na verdade, bastante esclarecedora acerca do conceito de paisagem aqui emprego, e é onde parece remontar. Este tema sugere-nos a ideia base do jardim romântico inglês, com a vegetação a espalhar-se pelas próprias construções e, no caso do templo e das colunas depostas, a dominá-las, como se o jardim se quisesse mostrar como uma extensão da paisagem, sujeita à força da natureza, e não como um projeto geometrizado e racional. Podemos agora responder à dúvida levantada há pouco. Se o jardim inglês pretende confundir-se com a paisagem, provavelmente será o objetivo da representação não percebermos onde acaba o jardim e começa o natural. Para além disso, é de notar que as construções, sobre as quais a vegetação se impõe, remetem ao legado formal da antiguidade clássica, denunciando, neste caso, a tendência neoclássica que começava a surgir. Exemplo disso é a estátua equestre que observamos em primeiro plano, um motivo que terá tido a sua origem em Inglaterra, aparecendo na produção cerâmica do país em inícios do século XIX, com o título de Grecian Statue. Deste modo, é interessante verificar como o motivo do cavalinho, que parece tão incrustado nas raízes da tradição portuguesa da louça de Sacavém, tem na verdade uma origem outra, mais distante, remetendo ao imaginário do jardim inglês do século XVIII, aqui replicado e utilizado até finais do século XX, ainda que isso possa não ser perceptível à primeira vista.